universidade precisa cada vez mais estar em sintonia com uma gestão mais moderna e buscar novas formas de captação de recursos para a sua sustentabilidade. No FAM em Pauta Entrevista de hoje, nosso tema é empreendedorismo e captação de recursos e o nosso convidado é o professor Irineu Vitorino, assessor especial de modernização da UFAM. Confira o perfil. Irineu Vitorino possui graduação em Administração de Empresas, especialização em Varejo e Gestão da Docência Universitária e mestrado em Administração. É professor da UFAM e assessor especial de modernização administrativa da universidade. Integra o Núcleo de Pesquisa em Administração e coordena o programa de mídias digitais. Obrigada, professor. Seja bem-vindo. Professor, eu queria iniciar perguntando o que significa modernizar a universidade. Bom dia, eu que agradeço, Renata, o convite. Modernizar a universidade a gente pode interpretar por dois conceitos. Primeiro, modernizar em termos de administração, somente processos e procedimentos, e o outro, modernizar a cabeça e a relação entre a universidade. Minha maior preocupação agora nesse momento, nesse instante da nova gestão, é que a gente consiga modernizar o relacionamento da universidade com a própria universidade, porque nós somos praticamente um país com dimensões gigantescas, milhares de alunos, milhares de professores, milhares de técnicos, de proporções gigantescas. Somos maiores do que muitas cidades em termos disso, inclusive em termos de orçamento. E em termos de relacionamento. Então a modernização nesse conceito consiste primeiramente em modernizar a relação existente entre todos esses atores. A partir do momento que eu consigo me relacionar bem contigo, que eu consigo ter uma interação maior, automaticamente a gente ajusta tudo. Se existem vários, nós temos infinitos não, temos um montão de processos e de procedimentos já realizados, já feitos, já montados, com todos os processos ajeitadinhos, tudo. Isso de nada adianta se ele ficar parado lá e não ser compartilhado e não tiver esse grau de proximidade entre os players, entre os atores. Então, o conceito principal nesse instante é modernizar as relações, porque eu modernizando as relações, eu consigo saber qual é a sua dor. Você me diz qual é a sua dor e ao invés de eu falar, olha, está aqui no papel, está aqui no processo, a gente ajusta, diminui e acelera tudo isso em termos desse processo. Então, tem sido muito intenso e muito trabalhoso esse primeiro momento de falar, olha, Renata, vamos conversar, vamos melhorar a nossa relação, vamos fazer uma DRE, né, discutir a relação. Essa é a parte mais importante e essa é a parte mais crucial de um processo de modernização. Porque se você não comprar isso, se você não se sentir confortável nisso, e eu te obrigar a seguir um processo, te obrigar a seguir um procedimento, ainda falar para você assim, olha, tá aqui, tá no manual, você quer seguir, segue, não quer, né, tá no manual, você está fora da norma. Isso desgasta muito a relação e não forma uma união. E nós, sem dúvida, somos a maior marca da região, eu posso afirmar que em termos de marca, nós somos a maior marca da região. A UFAM é uma excelente marca com um excelente peso. Tanto que quando a gente vai conversar com o mercado atende ao FAM. Quando nós vamos conversar com o governo atende ao FAM. Quando nós vamos conversar com os alunos atendem ao FAM. Então, por que isso? Porque ela faz parte da comunidade, faz parte da sociedade. Então, esse procedimento de modernização está em como é que eu vou chegar entre os meus colegas, o que é que nós vamos fazer em conjunto, como é que eu vou me posicionar em relação a toda a parte externa, a todo o exterior, como é que nós trabalhamos com isso, com a comunidade em torno, como é que nós vamos nos relacionar com os centros de pesquisa, com o governo, com o MEC, com todos esses institutos. Então esse é o principal conceito que a gente tem que modernizar o nosso relacionamento. Mas aí tem também um desafio que é a questão dos processos dentro de uma instituição pública, né? Porque a UFAM é uma instituição pública e dentro dela existem legislação, existem processos, existe burocracia, que de certa forma tem um sentido de existir também para a questão dos cuidados com o dinheiro público, mas também que os processos acabam demorando muito mais em relação, por exemplo, se comparado a uma empresa. Como é que a gente pode equilibrar esses dois pontos?
Essa é uma questão que a gente vem pensando e trabalhando isso o tempo todo. Toda vez que você tem um processo na parte pública e você é obrigado, e isso não é errado, a você a seguir esses procedimentos. Por que você tem que fazer isso? Que é para você dar bom norte, bom uso aos recursos públicos, tanto aos recursos quanto à prestação de serviço. Só que tem um detalhe que às vezes a gente esquece, e isso também é função de a gente discutir a relação. Qual é o principal papel de um órgão público? É cuidar bem do dinheiro, ou é eu cuidar bem da sociedade utilizando bem o dinheiro que me é entregue? Então, a meu ver, eu acho que a gente tem que cuidar bem da sociedade, bem da comunidade, utilizando bem os recursos. Então, quando a gente esquece esse trâmite, quando a gente deixa de lado olha, eu existo como universidade para o ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento econômico, eu me atendo fico preso só ao processo e ao procedimento e deixo a fila, deixo algum problema em virtude desse processo. Eu deixo de fazer o principal papel, que é atender às dores, às necessidades daquela comunidade para a qual eu fui criado. Então, esse é o principal pensamento. Quando você se posiciona assim, e aí esse posicionamento ele também requer uma coragem, um grau de maturidade diferente por parte do gestor, porque ele diz assim, olha, o processo me pede para que eu faça isso. Eu estou fazendo dessa outra forma porque a prioridade é o atendimento aos meus alunos, não posso deixar os meus alunos desamparados. Vou corrigir os processos e os procedimentos que estiverem errados, mas não vou deixar de atender os meus alunos, porque é para isso que eu existo, para isso que existe uma universidade. Então, quando a gente esquece isso no mundo público, a gente acaba seguindo só o ritual camaiurá, que eu digo, que eu gosto de usar essa expressão, e deixa o assistido, e deixa aquela comunidade para a qual eu fui criado como em segundo plano. Na verdade, ela tem que ser em primeiro plano, né? É a mesma coisa que se fosse numa iniciativa privada, que aí você citou, falou, olha, a iniciativa privada, ela é mais rápida. Se você chegar numa iniciativa privada e eles tiverem perdido a luz, alguma coisa assim, aí a pessoa que está te atendendo fala, olha, infelizmente agora nós não vamos poder te atender porque acabou a energia. Aí você olha e fala, mas eu estou aqui, estou com dinheiro, eu quero comprar. Fala, infelizmente são normas da casa. Isso também às vezes ocorre. Por que ocorre isso? Porque existe um desvio de finalidade, a pessoa não sabe que ela está ali para atender realmente a comunidade, então ela vai embora, né? Ela deixa esse conceito, o cliente vai embora e ele deixa de atender as necessidades para a qual ela foi instituída. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. A universidade existe para atender os alunos, para que dá uma boa educação para os alunos, colocá-los no mercado de trabalho, ajudá-los na sua vida, na criação de valores, e aí, em cima disso, você tem que administrar de forma efetiva, que é eficiente e eficaz, todos os recursos que te são concedidos pelo governo ou por outras formas de recursos. Entendi. Então, é uma mudança de mentalidade mesmo. Perfeito. Esse é o principal procedimento de modernização, é a nossa mudança de mentalidade. E nesse aspecto, todos nós somos importantes. Você é importante, eu sou importante, o diretor da unidade é importante, os pró-reitores são importantes, tudo isso é muito importante. Ok, professor, a gente vai ter que fazer um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o Fã em Pauta Entrevista. Não saia daí.